Nós vamos ter a mensagem agora. Hoje nós estamos começando uma nova série. Nós vamos falar sobre vida abundante. Vamos estudar o livro de Josué. E você está convidado a começar essa jornada conosco. Por 7 semanas, nós vamos ver sobre a vida abundante apresentada no livro de Josué. Daqui a pouco eu vou explicar mais. Mas antes, vamos orar? Peça ao Espírito Santo de Deus para falar com você. Na verdade, o Espírito está sempre falando. Nem sempre nós ouvimos, nem sempre prestamos atenção, nem sempre aplicamos em nossas vidas. Mas Ele está falando e quer abençoar você nesta hora. Vamos orar por isso, pedindo que o Espírito Santo fale conosco, nós entendamos o seu recado e tenhamos a decisão de aplicar em nossas vidas. Vamos orar por isso? Pai, eu quero pedir Tua presença agora também, neste momento de mensagem, de pregação. Em nome de Jesus, Senhor, fala conosco, que possamos ouvir Tua voz, entendê-la e aplicá-la para as nossas vidas, Senhor. Que cada um dos meus irmãos, minhas irmãs, recebam agora a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Primeira mensagem da série, essa que você está vendo, seja orientado pela Bíblia. Nesta série sobre vida abundante. Nós temos um livro para recomendar. Aqui, gente, ó. Este livro aqui, ele tem aí no Mercado Livre, nas livrarias, na Amazon, custa em torno de R$35 a R$40. Uma vez alguém me perguntou, pastor, vocês pregam em cima de livros? Eu falei, não, nós pregamos em cima da Bíblia. Quando eu penso nas séries de mensagens, eu penso em um tema bíblico, escolho aquele tema, e às vezes nós temos algum livro de apoio. Então, às vezes nós temos um livro que nos ajuda a estudar. Igual a gente fazia com as revistas da Escola Bíblica Dominical, lembra? Tinha uma revista para ajudar de apoio a estudar o tema. Estudamos um tema bíblico. E às vezes a gente tem um livro para indicar ou não. Dessa vez nós temos mais um. E eu quero indicar a você a leitura deste livro. É um livro muito bom. Muito bom mesmo. Como diz um amigo meu, bom com força. Então este livro vai servir de apoio ao nosso estudo, à nossa série de mensagens sobre o livro de Josué, livro da Bíblia. Você sabe que o 6º livro da Bíblia é o livro de Josué. Então, a gente vai estudar Josué, vai usar os textos bíblicos e vai usar este livro também de apoio, tá? Então, o nosso tema hoje é sobre a orientação da Bíblia para nós. Eu aprendi, quando garoto, jovem, e depois no seminário, que a Bíblia é dividida por assuntos, né? Não é exatamente uma divisão cronológica, mas ela é dividida por assuntos. E no Velho Testamento eu aprendi que a primeira divisão é chamada de Pentateuco, são os livros de Moisés. E a segunda divisão, depois tem outras, a segunda divisão seria os livros históricos. E o primeiro desses livros históricos é o livro de Josué. Essa divisão e essa explicação não está errada. De fato, Josué é um livro histórico que conta a história da conquista da terra prometida pelo povo de Deus depois do Êxodo. Você lembra que no Êxodo o povo é liberto do cativeiro no Egito, passa aqueles 40 anos no deserto e depois eles conquistam a terra prometida, a terra de Canaã, e o livro de Josué conta como foi essa conquista. Então, tá bom, isso aí é o que a gente aprende normalmente, escola bíblica, em seminários e tudo, não está errado. Mas eu convido você a olhar o livro de Josué a partir de hoje sobre outra perspectiva. A Bíblia fala, lá no Novo Testamento, que tudo que foi escrito para nos ensinar. Não apenas no sentido de conhecer a história, conhecer o que aconteceu. A gente tem registro dos reis, dos sacerdotes, dos profetas, da história do povo de Deus na Bíblia. Mas, além desse registro histórico,
Tudo que está na Bíblia tem um sentido espiritual, tem um ensino, um valor espiritual para as nossas vidas. E não tem nada na Bíblia por acaso, tudo foi colocado lá pelo Espírito Santo com algum ensino, algum sentido para a vida. Então, quando você olha a história do Êxodo, é a história da nossa salvação. Nós estávamos no cativeiro, assim como o povo estava no cativeiro do Egito, somos libertos. Paulo fala em Corinto que a passagem pelo Mar Vermelho é semelhante ao nosso batismo nas águas. Então, nós temos uma caminhada a partir da libertação do cativeiro. Esse é o sentido espiritual do Êxodo. E, figurativamente, como uma metáfora, Moisés representa, não é que ele seja, ele representa a figura de Jesus, o libertador. Agora, o livro de Josué, que é um livro sobre conquista da terra, é também, espiritualmente, figurativamente, um livro que fala da vida cristã, da conquista da vida cristã, no que a gente chama também de processo de santificação. E Josué, figurativamente, como uma metáfora, ele é a figura do Espírito Santo. Assim como o Espírito Santo foi enviado por Jesus para nos guiar na vida cristã, Moisés envia Josué para a conquista da terra. Então eu peço que você olhe agora, a partir de hoje, nas próximas semanas, para Josué com esse olhar. Josué é, além de um livro histórico, Josué é uma ilustração da conquista do Espírito Santo em nossa alma, nos levando a uma vida gradativa de crescimento e santificação. Canaã representa a nossa alma que precisa ser conquistada pelo Espírito Santo. Os exércitos inimigos são as forças das trevas. As cidades, Jericó, Ai, Gibeão e outras, são as fortalezas do pecado que precisam ser destruídas. Então, nós estamos falando aí de um livro histórico que fala da conquista física da terra prometida, mas estamos também falando de uma alegoria, de uma ilustração do Espírito Santo conquistando as áreas da nossa alma e nos levando a um processo de santificação. Isso tudo você vê com detalhes no livro aqui, mas quando você ler a Bíblia, você vai ter uma nova perspectiva. E a partir de hoje, nas próximas semanas, nós vamos olhar o livro de Josué com este olhar, o olhar da ação do Espírito Santo em nossas vidas, sendo ilustrada pelas conquistas que Josué faz nas suas lutas para conquistar a terra prometida, tá bom? E a primeira parte, a primeira lição, que é a nossa mensagem hoje, é a importância da palavra de Deus nesse processo. A palavra de Deus, a Bíblia, é a palavra viva de Deus. Ela traz vida para as nossas vidas. E Jesus, inclusive, é apresentado também como Logos, a palavra de Deus revelada a nós. Então, a importância da palavra. Então, vamos ver esse primeiro ponto. Como que nós devemos ser orientados pela Bíblia, pela palavra de Deus, para as conquistas que o Espírito Santo quer nos levar a realizar. Josué, capítulo 1, versos de 6 a 9, início ali do livro de Josué. Josué busca Deus e ele procura orientação de Deus sobre como liderar o povo para a conquista da terra. E ele recebe, então, instrução do próprio Deus antes de começar a conquista. E o texto fala assim: seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Aí vem a parte da instrução. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido,
por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso, não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Então veja que a primeira instrução que o Senhor dá para Josué, além dele ter coragem, é que ele tenha um relacionamento com a Bíblia, a palavra de Deus. Não existe possibilidade de alguém ter uma vida cristã abundante sem que primeiro ele tenha relacionamento com a palavra de Deus. Nós, todos os anos, estimulamos que a igreja leia a Bíblia. Aliás, o tempo todo, o ano todo. E no início do ano a gente sempre entrega um plano de leitura da Bíblia. Se você quiser, tem uma cópia lá para você na recepção. Aqui tem um plano para você ler a Bíblia toda em 2022. Então, nós estimulamos sempre que você tenha diariamente um contato com a Bíblia, a palavra de Deus. Pega, por favor, aqui, Vera, para mim. Na versão que você tiver. Pode ser versão de papel, pode ser versão eletrônica, Bíblia com letra pequena, com letra grande, gigante, extra gigante, não importa. Mas o importante é que você tenha contato diário com a Bíblia. Porque quando você tem contato diário com a Bíblia, você abre um canal em sua mente para o Espírito Santo começar a instruir você sobre o que você deve fazer ou não fazer. E, queridos, nesses dias tão confusos como nós vivemos, com tanta gente dando opinião sobre o que deve ou não fazer, com tanta confusão sobre o que é certo ou errado, nós precisamos de uma âncora, de um parâmetro, de um alicerce, e o alicerce é a palavra de Deus. Você precisa ter contato diário e permanente com a Bíblia. Não sei como é a sua rotina. Talvez você tenha uma rotina muito pesada, acorde cedo, vá para o seu trabalho, leve muito tempo, talvez, no transporte, no trânsito, em qualquer condução. Talvez você, à noite, estude, talvez você tenha muitas atividades na sua casa. Eu acredito que muitos aqui têm uma vida muito corrida e agitada, mas eu quero lhe dizer o seguinte: a Bíblia precisa ser prioridade, tá? Se você precisar dormir 15 minutos mais tarde, ou acordar 15 minutos mais cedo, ou tirar um pouco da televisão, ou de qualquer outra atividade, tá? Menos redes sociais, menos internet e mais contato com a Bíblia vai fazer muita diferença na sua vida, porque a Bíblia é a palavra viva de Deus para instruir você sobre o que fazer. E também, dentro dessa perspectiva de que a palavra de Deus, a Bíblia, ela é importante para as nossas vidas, na verdade é essencial para que o Espírito Santo trabalhe em nós, nós vamos observar uma parábola de Jesus, a parábola do semeador, uma das parábolas mais conhecidas, mais famosas de Jesus, e ela apresenta a situação do contato das pessoas com esta palavra, com a palavra de Deus, e como isso pode se desenvolver. Você lembra bem da parábola, né? Ela está nos evangelhos de Mateus 13, Marcos 4 e Lucas 8. E ela fala de 4 solos onde a semente cai. A semente é a palavra de Deus. E o que acontece nesses 4 tipos de solo? Então, a primeira parte, uma parte das sementes cai
na beira do caminho. Bom, beira do caminho é um lugar duro, é um lugar em que as pessoas pisam, a semente não penetra na terra, não penetra no solo, e aí ela não consegue se desenvolver. E ela é pisada, ou então vêm as aves, né, os bichos, e comem a semente, porque ela não penetrou na terra. Jesus falou que esse tipo de semente, esse tipo de solo, é aquele coração que sequer tem um contato direito com a Bíblia. É a pessoa que não lê, que não conhece, que não entende, que não deixa a palavra entrar em sua vida. Essa é que cai à beira do caminho. Ele diz também na parábola que uma outra parte da semente caiu no meio de pedras, em um lugar pedregoso. E como tinha pouca terra, a semente logo cresceu, né? Porque as raízes não se aprofundaram muito e ela então já fez o seu crescimento vertical muito forte, muito rápido. Mas, por não ter raiz, logo esta planta também morre. Jesus falou que são as pessoas que não têm um relacionamento profundo com a palavra de Deus. Tem um contato, mas ele é muito superficial. Então, o solo pedregoso mata a semente. Jesus fala também que uma outra parte cai entre espinhos. Tem terra, bastante terra, terra boa, ela começa a crescer, mas os espinhos sufocam a planta, e a planta então morre. Jesus fala que esse tipo de situação é quando a pessoa tem sim um contato bom com a palavra, ela está aprofundada na palavra, está crescendo, mas Jesus fala que os espinhos representam as preocupações da vida, os cuidados da vida, os interesses da vida, e a pessoa então é sufocada por esses interesses. Talvez a pessoa está muito focada só na carreira, ou muito focada em outros objetivos, e ela não tem tempo, não se envolve direito com a palavra de Deus, então os espinhos sufocam o relacionamento da pessoa com a palavra de Deus. E, finalmente, tem uma parte da semente que cai em boa terra, e nesta boa terra, ela cresce, e a Bíblia fala que com esse crescimento ela vai dar fruto a 1 por 30, 1 por 60 e 1 por 100. Então vai dar muito fruto. São as pessoas que têm um grande relacionamento com Deus, com a palavra de Deus, e que por causa disso produzem muito fruto. Eu não vou me deter aqui nos 3 primeiros solos, tipos de terra de solo. Seria aí um estudo para outro dia, falar da beira do caminho, do lugar pedregoso, do meio dos espinhos. Nós vamos nos deter hoje em falar sobre o relacionamento que nós devemos ter com a palavra, sendo uma boa terra. Então, que o coração de cada um de vocês seja uma boa terra, a semente é a palavra de Deus, e esta semente será recebida no coração de vocês para crescer. Agora, existem 3 aspectos do relacionamento da palavra de Deus com vocês, sendo o coração de vocês um coração pronto para receber esta palavra. Então, eu quero apresentar 3 situações em que você deve ser orientado pela Bíblia para ter uma vida abundante. Tá? Então, o que você deve fazer para ser orientado pela Bíblia, seu coração, um coração pronto para receber a palavra de Deus, e como isso vai gerar vida abundante. Então, a primeira coisa, você precisa ouvir para compreender. Então, ponto 1, ouça para compreender. No Evangelho de Mateus, a parábola do semeador diz assim: finalmente, o que foi semeado em boa terra, este é aquele que ouve a palavra e a entende.
ouve e entende. E porque entende da colheita de 100, 60 e 30 por 1. Compreender é o primeiro passo da transformação. Então, olha só, quando você está estudando a Bíblia, você precisa entender o que está estudando. Alguns têm muita dificuldade em entender a Bíblia, não foram criados em igreja, né, não estão acostumados com as palavras, os termos. Às vezes a gente tem uma versão da Bíblia antiga, não é, que tem umas palavras assim diferentes, né? Eu estudei muitos anos numa tradução da Bíblia que dizia que a terra era o escabelo dos pés do Senhor. E eu falei isso várias vezes, mas não sabia o que era escabelo. Escabelo é apoio para o pé, aquele banquinho para apoiar o pé. Então, tem algumas versões da Bíblia que são mais difíceis, são antigas, mas também tem alguns termos teológicos, tem algumas coisas um pouco mais complicadas. Por isso que a igreja tem um trabalho de ensinar a Bíblia. Por isso nós temos escola bíblica, por isso nós temos estudo da Bíblia nas células, por isso nós temos classe de membresia, classe de batismo. Para quê? Para que as pessoas possam compreender melhor a Bíblia. Quem foi criado em igreja tem um pouco mais de facilidade, foi acostumado na escola bíblica dominical, ouvindo mensagem toda semana, mas às vezes a pessoa acabou de chegar e ela não entende a Bíblia. A Bíblia é um livro difícil às vezes para ela. Na verdade não é tão difícil assim, parece que é, mas não é. Então, é importante que você estude a Bíblia e alguém te ajude nisso. A Bíblia fala que Jesus ia nas sinagogas, os apóstolos iam nas sinagogas explicar a Bíblia, explicar as Escrituras. Então é importante, além de ler, que você tenha alguém que te ajude, que você tenha a ajuda da igreja, de um discipulador, de um líder de célula, de um pastor, de uma pessoa mais experiente na igreja, para que você não fique com dúvidas. E se você tiver dúvidas, procure a liderança da igreja, peça ajuda. Eu gosto muito quando as pessoas me mandam recado pelo WhatsApp, ou um e-mail, ou me perguntam, pastor, não entendi tal versículo, pode me explicar? E às vezes são versículos difíceis, e eu mesmo tenho que estudar um pouquinho mais para lembrar ali os meus estudos e poder explicar melhor para a pessoa. Mas é muito bom quando alguém me faz essas perguntas. E geralmente eu preparo um texto, mando para ela, mas tem alguns assuntos que eu digo, olha, isso aqui é mais complexo, a gente tem que conversar mais, vamos marcar uma hora, vamos conversar, e assim eu posso ajudar as pessoas. É importante que você compreenda. Agora, olha só o que o texto fala. O texto fala de colheita a 100, a 60 e a 30 por 1. Nada na Bíblia está por acaso. Por que é que está nesta ordem? 100, 60 e 30. Porque nós sabemos que quando alguém ouve alguma coisa, depois de um tempo ela esquece. Não é verdade? Os estudiosos dizem que vocês vão esquecer de 80% a 90% de tudo que eu estou falando aqui. Por isso que a gente tem que falar um montão de vezes a mesma coisa. Chama-se lei do reforço. Para que você possa ouvir muitas vezes e aprender. Tem gente que diz assim, pastor, o senhor repete sermão? Repito sem vergonha nenhuma. A Bíblia fala de Deuteronômio, que é um livro da Bíblia, chama-se Segunda Lei. A Bíblia tem 2 livros de Samuel, 2 livros de Crônicas, 2 livros de Reis. A Bíblia tem 4 evangelhos, tudo é reforço. E a Bíblia diz que tanto Jesus quanto os apóstolos repetiam o sermão. Por quê? Lei do reforço. As pessoas precisam ouvir várias vezes a mesma coisa. Mas, se você ouve uma vez só, a 100, a 60 e a 30, existe um risco muito grande de você ir gradativamente perdendo o efeito da palavra em sua vida. Dá fruto, mas o fruto retido dá 100, um pouco menos retido dá 60 e menos ainda dá 30. Então, o que a Bíblia está dizendo para nós? Compreenda esta palavra
não é? E renove esta palavra em seu coração, para que você não perca gradativamente o que está ouvindo. E essa verdade nos leva ao segundo nível. Qual é o segundo nível? Nós primeiro aprendemos, ouça para compreender, agora o segundo nível é, ouça para receber. Ouça para receber. Agora já no outro evangelho, o evangelho de Marcos, diz assim, Marcos 4:20, outras pessoas são como a semente lançada em boa terra, ouvem a palavra e aceitam-na, e dão colheita de 30, 60 e 100 por um. Então, o que a Bíblia está dizendo agora no segundo evangelho, o evangelho de Marcos? Que além de ouvir e compreender, eu preciso concordar que esta palavra é a palavra de Deus. Eu entrei para o seminário teológico quando eu tinha 20 anos de idade. Apaixonado pela leitura da Bíblia. Aliás, antes de fazer o curso teológico, eu já tinha lido dezenas e dezenas de livros de teologia. Eu era assim, tinha fome de aprender sobre a Bíblia. E eu entrei no seminário, um jovem de 20 anos, todo empolgado, cheio de fome. E realmente foi muito bom. Aprendi muito. Mas eu tive um grande choque no seminário teológico que eu fiz, durante os 4 anos. Depois eu fiz o mestrado também em teologia. Sabe qual foi o choque? É que eu vi que existiam teólogos que, na verdade, não eram cristãos. Teólogos, estudiosos profundos da Bíblia, mas que não tinham uma vida cristã. Que, na prática, eles eram como ateus. Aquilo foi um choque tão grande, porque eu achava que toda pessoa que tivesse contato profundo com a Bíblia seria um bom cristão. Mas se você pensar bem, o diabo teve o contato com o próprio Deus direto, né? Os fariseus eram estudiosos profundos da Bíblia. Os estudiosos dizem que os fariseus decoravam todo o Velho Testamento. Então, pessoas com tanto contato, né, pessoas com tanto contato, como o diabo, seus demônios e os demais estudiosos, podem ter contato, mas não ter vida cristã. Então, não basta ouvir e compreender. Isso é essencial, mas não basta. Você precisa ouvir e receber como verdade. Gente, se eu disser para você que eu entendo tudo o que está na Bíblia, não. Tem 55, 56 anos que eu estudo a Bíblia. Que eu ouço, né? Desde criancinha, ali com a idade da Maitê, já estava na igreja ouvindo culto. Eu estudei, eu li milhares de livros, eu fui a centenas de congressos, conferências, apostila, livro, vídeo, mensagens, milhares e milhares de cultos, ouvindo a palavra. Eu leio a Bíblia todos os dias, eu estudo, e fiz o curso de bacharel em teologia, de mestrado. Dizer que eu entendo tudo, eu não entendo tudo. Mas eu creio de todo o meu coração que mesmo sem entender tudo, esta é a palavra revelada de Deus. Eu digo como dizia Santo Agostinho, eu não entendo para crer, eu creio para entender. Então nós partimos da premissa de que a Bíblia é a palavra de Deus. Ela não contém, ela não está desatualizada. Spurgeon dizia, um grande pregador inglês do século XIX, ele dizia que nós devemos ler a Bíblia em uma mão e ter o jornal do dia na outra, para sempre comparar a atualidade da Bíblia na vida diária. Então nós precisamos sim desta palavra e precisamos recebê-la com fé, que ela é poderosa para transformar as nossas vidas. E a Bíblia diz que quando nós nascemos de novo, nós somos como criança. Criança primeiro tem que ser carregada no colo. É o caso da Maitê. Depois ela vai engateando, vai andando devagarinho, né? Daqui a pouco ela está andando que nem a Luísa está aí querendo andar, né? A mãe está segurando lá. Que quer andar. Daqui a pouco vai andar rápido, daqui a pouco vai correr.
E é assim a vida, né? A gente anda no colo, engatinha, anda assim, anda direito e depois corre, não é? E sabe, interessante, olha só como que está a ordem desse texto. O texto anterior de Mateus fala a 100, a 60 e a 30. Qual é a ordem que está aí? A 30, 60 e 100. No texto anterior estava numa ordem decrescente, agora está numa ordem crescente. Qual é o recado da Bíblia para nós? Quando você recebe a palavra, você cresce nela. Não é só compreendê-la. Compreender é importante, é essencial. Mas quando você recebe com fé, você crê na palavra de Deus para a sua vida, você cresce nela. Você cresce de 30 para 60 e a 100 por 1. Então, nós precisamos nos envolver com esta palavra. Primeiro entendendo, depois recebendo, aí vamos ao terceiro nível do relacionamento com a palavra, para sermos orientados por ela. Qual é o terceiro nível? Ouça para conservar. Qual é o primeiro nível? Ouça para compreender, não é? Qual é o segundo nível? Ouça para receber. E o terceiro, ouça para conservar. Eu poderia usar outras palavras, tá? Mas a ideia é de que você primeiro tem que ouvir, tem que entender, depois você tem que ouvir, mas receber com fé, que esta é a palavra de Deus para a sua vida, não é o especialista X lá do YouTube, que é a última palavra na sua vida. Não é o Jornal da Noite, que é a última palavra para a sua vida. Não é o documentário, não é o PhD, que tem a última palavra, não é o especialista, não são essas pessoas que têm a última palavra para a sua vida. Elas podem ajudar você em muitas coisas, mas na verdade nós temos que crer que a Bíblia é a palavra de Deus. E aí, nesse último estágio, temos que conservar. O texto de Lucas, aí já um outro evangelho, vai dizer assim: os que caíram em boa terra são os que, com coração bom e generoso, olha só, coração bom e generoso, não tinha essa palavra nas outras vezes que nós lemos. Coração bom e generoso, ouvem a palavra e a retêm, e dão fruto com perseverança. Olha que aí está falando de um outro nível de relacionamento com a Bíblia. Primeiro, o coração tem que ser bom e generoso. E depois, reter a palavra para dar fruto. E reter como? Reter com perseverança. O que significa isso? Você ouve e compreende. Você ouve e crê que ela é a palavra eterna de Deus para a sua vida, que ela tem valor para orientar a sua vida. Mas você conserva em você. Você não se distrai. Você não deixa essa palavra fugir. Você não perde esta palavra. Você, com persistência, você mantém a palavra. Pastor, como é que eu, com persistência, mantenho a palavra? Como? Com isso aqui, ó. Lendo a Bíblia todo dia, frequentando os cultos, participando da célula, lendo bons livros que falam sobre a palavra, leia bons livros, ouça músicas que tenham mensagem da Bíblia, espalhe a palavra na sua casa, bote versículos em todo lugar, coloque dentro da sua bolsa, do seu bolso, da sua carteira, o tempo todo medita nesta palavra. A gente ouve tanta coisa, né? Tem tempo para séries da Netflix, da Disney+, do Amazon, do Apple e tudo mais, desses todos aí, não é? Temos tempo para ver rede social, para o tempo todo ver coisas no Facebook, no Instagram, no LinkedIn, no TokTok, nesse negócio tudo. A gente tem tempo para isso. Mas se você não saturar a sua mente, a sua vida da palavra de Deus, dia e noite, ler, estudar, observar, ouvir, você não conserva a palavra.
E se ela não for conservada, aos pouquinhos ela vai saindo, ela vai saindo, ela vai saindo. A semana tem 7 dias, não tem? E você come todos os dias, né? Mais de uma vez por dia, não é? Agora, imagine que você faça assim, ó. Ah, não, eu não vou comer todo dia, não. Eu vou chegar no domingo e fazer aquela refeição. Vou comer até estourar. E passar os outros 6 dias sem comer. Dá certo? A não ser que seja um propósito de jejum, né? Não é assim que a gente faz na alimentação. Você não come tudo de um dia e depois fica os outros sem comer. Você come um pouco cada dia. A mesma coisa é o relacionamento com a Bíblia. Não adianta vir aqui no domingo e dizer assim, já recebi no domingo, na pregação lá, recebi as leituras da Bíblia, e aí agora eu posso ficar 6 dias sem contato com a Bíblia. Não funciona. Não é assim, você precisa de contato diário. E não apenas de contato diário. O texto fala, coração bom e generoso, está falando de atitude. O que é essa atitude, esse coração bom e generoso? É quando você se compromete a aplicar a Bíblia na sua vida. Você ouve e entende. Você ouve e crê. Recebe, crê que ela é a palavra de Deus, mas você agora ouve e retém, você aplica, você faz a aplicação. Os estudiosos dizem que quando você apenas ouve, a maior parte do que você ouve se perde, mas quando você aplica, você retém muito mais. Quando você ensina, retém mais ainda. Então, quando a gente aplica a palavra de Deus às nossas vidas, nós vamos reter esta palavra em nós. Ela vai fazer uma obra nas nossas vidas. Agora, exige perseverança. Perseverança exige paciência. Perseverança exige submissão aos processos de Deus. Perseverança significa crer mesmo sem entender. Perseverança implica em confiar no caráter de Deus, mesmo que você não entenda o que está sendo apresentado ou como a sua vida está naquele momento. Perseverança leva tempo. Perseverança exige disciplina. Então, para que a Bíblia faça diferença em sua vida, você precisa perseverar em ter contato com ela, com a palavra eterna de Deus. Então, a conquista da nossa Canaã, a conquista da terra prometida, a conquista da alma, a conquista da vida cristã, começa com o contato com a Bíblia, a palavra de Deus. Josué é a figura do Espírito Santo que nos leva a um contato com esta palavra para que a nossa vida realmente mude. Então, queridos, vamos ler o livro de Josué, vamos estudar o livro praticamente todo, sob essa perspectiva. O Egito é a tipologia da nossa salvação. Moisés é a tipologia de Jesus, que nos livrou do cativeiro do Egito, que nos tirou daquela escravidão para uma nova vida, que nos fez caminhar no deserto, né? E agora nós estamos prontos a receber a herança de Deus. E a herança de Deus, queridos, não é apenas a vida eterna, essa é a principal, mas a herança de Deus é já uma vida plena e abundante nesta vida. Eu não estou dizendo que esta vida plena e abundante vai ser uma vida sem problemas. Pastor, vida plena e abundante, mas eu tenho doença, eu tenho problema financeiro, etc. Sim, todos nós temos, Jesus teve também, os apóstolos tiveram, a vida é feita disso. A vida abundante significa que você estará acima dessas coisas. Seu coração estará em paz.
vai viver em contentamento, acima de tudo isso. Essa é a vida abundante. Você está acima dos problemas, acima das dificuldades. E é claro, Deus vai lhe abençoar, sim, com saúde, com prosperidade, com tudo mais, sendo você guiado pela palavra de Deus. Então, convido vocês a uma reflexão sobre o processo de santificação, de crescimento, né, de conquista da nossa alma. Josué, então, é a tipologia do Espírito Santo, trabalhando em nossas vidas e nos fazendo conquistar gradativamente uma vida mais interessante, mais profunda com o nosso Deus. Agora, esta vida tem batalhas, esta vida tem pré-requisitos, esta vida tem condições. Nós vamos ver nas próximas semanas que condições, pré-requisitos e batalhas esta vida abundante implica. Então, quero convidar vocês a gente começar agora com essa primeira palavra, essa jornada. E tem uma última palavra para quem está aqui e quem vai ver depois a gravação da mensagem. A primeira coisa não é essa conquista. Esse é o segundo estágio. O primeiro estágio é ser liberto do cativeiro, é sair do Egito. Então, você não pode começar essa jornada de vida plena e abundante com a orientação do Espírito Santo, se primeiro você não passou pela libertação do cativeiro. O que é essa libertação? A Bíblia fala do novo nascimento. O que é o novo nascimento? O novo nascimento é quando você reconhece os seus pecados, se arrepende deles, entrega a sua vida a Jesus, pedindo perdão desses pecados. Esse é o novo nascimento. O novo nascimento é você ter o seu espírito recriado. A Bíblia fala de nascer de novo. É quando você olha para Jesus e vê em Jesus o seu Salvador, o seu libertador, o seu Senhor. Então, o primeiro passo é receber Jesus como Salvador, se arrependendo dos pecados e se comprometendo a uma vida com Jesus. A gente chama isso de conversão de novo nascimento. Na frente aí da sua cadeira tem um cartão como esse aqui. Tá? Na frente de cada cadeira tem um cartão. Se você, ouvindo esta minha palavra, você está entendendo que precisa viver uma vida com o Espírito Santo, uma vida plena, mas que antes você precisa entregar a sua vida a Jesus, se arrepender dos seus pecados, entregar a sua vida a Jesus, você pode pegar esse cartão, preencher e entregar na nossa recepção. Nós faremos contato com você para orientar como você deve agir daqui para frente, tá? Então, pegue esse cartão, preencha e deixe na recepção. Nós vamos fazer contato com você, enviar material, te orientar. Você vai poder fazer a nossa classe de membresia para estudar mais a Bíblia, o que é a vida cristã. E aí, a partir disso, você vai se habilitar a viver o segundo momento, que é quando o Espírito Santo, que agora habita em você pela fé em Jesus, ele vai trabalhando na sua vida, levando você a uma nova fase, a uma nova vida. Glórias a Deus, não é? Convido todos vocês para essa caminhada. Vamos ficar em pé, vamos orar. Se você nesse momento está tomando uma decisão por Jesus, faça uma oração, diga: Senhor, eu me arrependo dos meus pecados e entrego minha vida a Jesus. E recebo pela fé o Filho de Deus como meu Salvador. Se você está tomando essa decisão, preenchendo esse cartão, faça essa oração. Diga: Senhor, eu me arrependo dos meus pecados e aceito Jesus pela fé. E você que já é cristão, você que já tem Jesus como Salvador. A banda pode subir, quando nós orarmos, vocês já estão aqui. Você que já é cristão, você deve fazer a seguinte oração: Senhor, Pai, eu já me converti, já sou filho de Deus.
mas eu preciso que o Espírito Santo tome conta da minha vida. Que Ele me conduza à conquista de uma vida abundante, uma vida plena, uma vida santificada. Tá bom? Convido você a acompanhar esta série, convido você a ler a sua Bíblia, leia o livro de Josué e convido você a ler este livro que a gente está recomendando, vai certamente abençoar muito a sua vida também. Me acompanhe em uma oração, depois nós estaremos cantando mais uma música. E teremos um tempo de intercessão também. Querido Deus e Pai, louvado seja o Teu nome. Eu peço que esta palavra que foi semeada, ela encontre boa terra. E que cada coração aqui seja uma boa terra, que ouça e compreenda, que ouça e receba, que tenha fé nela, e que ouça e retenha esta boa palavra, conserve com perseverança no coração. E eu te peço a Deus que esse contato com a Tua palavra, com a Bíblia, seja o início de uma revolução, de uma nova fase, na minha vida, na vida de todos que estão aqui, os que vão ouvir depois, que esta palavra penetre em nós, produza frutos a 30, a 60 e a 100 por um. Faz a Tua obra em nós, ó Deus. Nós nos submetemos ao Senhor e nós oramos em nome de Jesus. Amém. Entre no nosso site www.ibjs.com.br. Lá você poderá conhecer melhor os nossos trabalhos e também nossos ministérios. Você pode também nos seguir pelas redes sociais, Instagram e Facebook.